Milionário contrata uma humilde jovem por uma noite. Ela precisava de dinheiro para ajudar a mãe doente. O homem a recebe em sua luxuosa cobertura e surge um dilema desesperador. A jovem teria que tomar uma decisão que mudaria seus futuros. Antes de ouvir esse relato emocionante, lembre-se de se inscrever no canal. O som estridente do despertador quebrou o silêncio do pequeno apartamento. Clara abriu os olhos lentamente, sentindo o peso do cansaço que se acumulava há meses. Olhou para o relógio. 5h30 da manhã. Mais um dia de luta estava prestes a começar. Com um suspiro, levantou-se e caminhou até o banheiro. Enquanto se arrumava, seu reflexo no espelho contava uma história de noites mal dormidas e preocupações constantes. Aos 28 anos, Clara carregava nos ombros uma responsabilidade que parecia grande demais para suportar. Saiu do apartamento às pressas, descendo as escadas do prédio simples onde morava. O céu ainda estava escuro quando ela chegou à rua, montando em sua moto surrada. O primeiro trabalho do dia a aguardava. Algumas horas como auxiliar de enfermagem em uma clínica local. Durante o trajeto, seus pensamentos vagavam para sua mãe, Dona Cecília. Há meses ela lutava contra uma doença grave que exigia um tratamento caro e complexo. As contas do hospital se acumulavam e Clara mal conseguia manter as despesas básicas em dia, mesmo trabalhando em 2 empregos. Chegando à clínica, Clara mergulhou em sua rotina. Cuidava dos pacientes com dedicação, mas sua mente estava distante, calculando despesas e buscando soluções impossíveis para sua situação financeira. Quando seu turno terminou, ela mal teve tempo de descansar antes de seguir para seu segundo trabalho como garçonete, em um restaurante no centro da cidade. O dia se arrastava e Clara sentia o peso do cansaço em cada movimento. Servindo mesas, ela observava os clientes bem vestidos, suas conversas despreocupadas sobre negócios e lazer. Um mundo tão distante do seu, onde cada centavo era contado e cada hora de trabalho preciosa. Foi então que algo inusitado aconteceu. Enquanto servia uma mesa particularmente agitada, Clara esbarrou em um homem que passava, derrubando a bandeja cheia de bebidas. O líquido espirrou, manchando o terno impecável do homem. "Meu Deus, me desculpe", Clara exclamou mortificada. Suas mãos tremiam enquanto tentava limpar a bagunça com um guardanapo. O homem, que devia ter por volta dos 40 anos, olhou para ela com uma expressão surpreendentemente calma. "Não se preocupe", ele disse, sua voz grave e controlada. "Acidentes acontecem." Clara esperava uma reação irritada, talvez até uma reclamação ao gerente, mas o homem apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo nele que a intrigava, uma mistura de poder e solidão que ela não conseguia explicar. "Deixe-me ajudar a limpar isso", ele ofereceu, pegando alguns guardanapos. "Não, por favor, senhor. É minha responsabilidade", Clara insistiu constrangida. O homem a observou por um momento, como se a visse realmente pela primeira vez. "Qual é o seu nome?", ele perguntou. "Clara", ela respondeu hesitante. "Clara", ele repetiu como se testasse o nome. "Eu sou Gabriel, Gabriel Mendes." O nome soou familiar para Clara, mas ela não conseguiu lembrar de onde. Gabriel tirou um cartão do bolso e o entregou a ela. "Se algum dia precisar de ajuda, não hesite em me ligar", ele disse com um tom que Clara não soube decifrar. Era uma oferta de ajuda ou algo mais? Antes que ela pudesse responder, Gabriel se afastou, deixando Clara confusa e intrigada. Olhando para o cartão em suas mãos, ela viu o nome Gabriel Mendes impresso em letras douradas, seguido por CEO Mendes Enterprises. O resto do turno passou como um borrão. Clara não conseguia tirar o encontro da cabeça. Por que um homem tão poderoso ofereceria ajuda a uma simples garçonete? Havia algo nos olhos dele, uma mistura de gentileza e tristeza que a perturbava. Chegando em casa tarde da noite, Clara encontrou sua vizinha, Dona Marta, esperando por ela no corredor. O coração de Clara afundou. Ela sabia que isso só podia significar más notícias. "Clara, querida", Dona Marta começou, sua voz trêmula. "O hospital ligou. Sua mãe, ela piorou. Eles disseram que você precisa ir para lá o mais rápido possível."
O mundo de Clara pareceu desabar. Sem pensar duas vezes, ela correu de volta para a rua, montou em sua moto e acelerou em direção ao hospital, as lágrimas embaçando sua visão. No hospital, a realidade a atingiu como um soco. O médico falava sobre a necessidade de um tratamento experimental, a última esperança para sua mãe. Mas o custo era astronômico, muito além de qualquer coisa que Clara pudesse sonhar em pagar. Sentada ao lado do leito de sua mãe, observando o rosto pálido e os olhos fechados de Dona Cecília, Clara sentiu-se completamente impotente. Foi então que seus dedos tocaram algo em seu bolso, o cartão que Gabriel Mendes havia lhe dado. Clara olhou fixamente para o cartão, as letras douradas brilhando sob a luz fluorescente do hospital. Uma batalha interna se travava em sua mente. Poderia ela realmente ligar para um estranho pedindo ajuda? O que ele poderia querer em troca? Mas olhando novamente para sua mãe, Clara percebeu que não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu celular e discou o número no cartão. Depois de alguns toques, uma voz familiar atendeu. Gabriel Mendes falando. Clara respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Senhor Mendes, aqui é Clara, a garçonete do restaurante. Eu preciso de ajuda. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Gabriel respondesse. Clara, estou feliz que tenha ligado. Diga-me, como posso ajudar? As palavras saíram em um fluxo desesperado, enquanto Clara explicava a situação de sua mãe, as contas do hospital, o tratamento necessário. Quando ela terminou, estava ofegante e à beira das lágrimas. Entendo, disse Gabriel, sua voz calma e pensativa. Clara, gostaria de se encontrar comigo amanhã em meu escritório. Acredito que possamos discutir uma maneira de ajudar sua mãe. Clara sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sim, claro. Obrigada, Sr. Mendes. Ótimo. Minha secretária entrará em contato para acertar os detalhes, ele respondeu. E Clara, não se preocupe. Vamos encontrar uma solução. Quando a chamada terminou, Clara olhou para sua mãe adormecida, um fio de esperança surgindo em seu coração. Ela não sabia o que Gabriel Mendes poderia oferecer ou o que ele poderia querer em troca, mas naquele momento, qualquer chance parecia melhor do que nenhuma. Enquanto a noite avançava, Clara permaneceu ao lado de sua mãe, seus pensamentos oscilando entre esperança e medo. O encontro de amanhã com Gabriel Mendes poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas uma coisa era certa. Clara estava pronta para fazer qualquer coisa para salvar sua mãe. Não importava o custo. O primeiro raio de sol entrou pela janela do quarto do hospital, marcando o início de um novo dia. Um dia que, Clara sentia, mudaria o curso de sua vida para sempre. O coração de Clara batia acelerado enquanto ela observava o imponente edifício à sua frente. A Mendes Enterprises ocupava um arranha-céu de vidro e aço no coração financeiro da cidade, um mundo completamente diferente do seu. Respirando fundo, ela ajeitou o melhor vestido que possuía, uma peça simples que parecia fora de lugar naquele ambiente, e entrou no saguão. Na recepção, uma mulher elegante a recebeu com um sorriso ensaiado. Senhorita Clara, o senhor. Mendes a está aguardando. Por favor, me acompanhe. Enquanto subiam no elevador panorâmico, Clara sentia seu estômago revirar. O que Gabriel Mendes poderia querer com ela? Como ele poderia ajudar sua mãe? E, mais importante, o que ele pediria em troca? As portas do elevador se abriram diretamente para uma antessala luxuosa. A secretária a conduziu até uma grande porta de madeira entalhada. Pode entrar, ela disse com um gesto suave. Clara hesitou por um momento antes de girar a maçaneta. O escritório era espaçoso, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Gabriel Mendes estava de pé olhando para a paisagem urbana. Ao ouvir a porta, ele se virou. Clara, ele disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Por favor, sente-se. Ela se acomodou em uma poltrona de couro, sentindo-se pequena e deslocada. Gabriel se sentou atrás de sua imponente mesa de mogno. Então, ele começou. Conte-me mais sobre a situação de sua mãe. Clara respirou fundo e começou a explicar. Falou sobre o diagnóstico, os tratamentos tentados,
as contas astronômicas do hospital. Sua voz tremia ligeiramente enquanto descrevia o tratamento experimental que era a última esperança de Dona Cecília. Gabriel ouviu atentamente, seus olhos fixos nela. Quando Clara terminou, ele ficou em silêncio por alguns momentos, como se ponderasse algo. Entendo, ele disse finalmente. E quanto custaria esse tratamento? Clara mencionou a soma, uma quantia que para ela parecia impossível, mas que fez Gabriel arquear levemente as sobrancelhas. Clara, ele disse, inclinando-se para a frente. Estou disposto a ajudar sua mãe. Posso cobrir todas as despesas médicas e garantir que ela receba o melhor tratamento possível. O coração de Clara disparou. Era mais do que ela poderia ter esperado. Mas antes que pudesse expressar sua gratidão, Gabriel ergueu a mão, silenciando-a. No entanto, ele continuou, sua voz assumindo um tom mais grave. Tenho uma condição. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que haveria um preço a pagar. Que condição? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Por um momento, ele ficou em silêncio, observando a cidade lá embaixo. Quando se virou, seus olhos tinham uma intensidade que fez Clara prender a respiração. Quero que você passe uma noite comigo, ele disse, sua voz baixa e controlada, sem restrições. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Ela sentiu o sangue drenar de seu rosto, sua mente girando com a implicação do que ele estava propondo. Eu não entendo, ela gaguejou, embora entendesse perfeitamente. Gabriel voltou a se sentar, seus olhos nunca deixando os dela. É simples, Clara. Uma noite comigo e todas as despesas médicas de sua mãe serão cobertas. O tratamento, a recuperação, tudo. Ela terá os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar. Clara sentiu náuseas. Parte dela queria se levantar e sair correndo daquele escritório, nunca mais olhar para trás. Mas a imagem de sua mãe, frágil e doente no leito do hospital, a manteve pregada à cadeira. Por quê? Ela conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Por que eu? Um sorriso triste cruzou o rosto de Gabriel. Porque você me intrigou, Clara. Sua dedicação, sua força. Há algo em você que me fascina. Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas se formarem. Ela pensou em sua mãe, na luta, diária contra a doença. Pensou nas contas se acumulando, na exaustão de trabalhar 2 empregos. E agora esta chance de resolver tudo. Mas a que custo? Eu preciso pensar, ela disse finalmente, abrindo os olhos. Gabriel assentiu. Claro, entendo que é uma decisão difícil. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Aqui está um contrato detalhando o acordo. Leve-o com você, leia com calma. Se decidir aceitar, assine e me devolva. Com mãos trêmulas, Clara pegou o envelope. Sentia como se estivesse segurando seu próprio destino. Quanto tempo? Eu tenho para decidir? Ela perguntou. 3 dias, Gabriel respondeu. Depois disso, a oferta expira. Clara se levantou, suas pernas bambas. Antes que pudesse se virar para sair, Gabriel falou novamente. Clara, sei que isso pode parecer imoral, mas pense nisso como um acordo de negócios. Você me dá algo que quero, eu dou a você algo que precisa desesperadamente. Ela assentiu mecanicamente, incapaz de formar palavras. Saiu do escritório em um estado de choque, mal registrando a viagem de elevador de volta ao térreo. Nas ruas movimentadas da cidade, Clara caminhava sem rumo, o envelope pesando em sua bolsa como se fosse feito de chumbo. Sua mente estava em turbilhão, debatendo furiosamente a proposta de Gabriel. Seria ela capaz de fazer isso? Vender seu corpo, sua dignidade, para salvar sua mãe? A ideia a enojava, mas ao mesmo tempo ela não conseguia parar de pensar na alternativa. Ver sua mãe definhar, sabendo que poderia ter feito algo para salvá-la. Clara encontrou um banco em um parque próximo e se sentou, as lágrimas finalmente vencendo. Ela chorou silenciosamente, sentindo-se perdida e sozinha. Pessoas passavam alheias ao seu dilema, vivendo suas vidas normais, enquanto o mundo dela parecia desmoronar. Depois de um tempo, ela secou os olhos
e tirou o contrato do envelope. As palavras pareciam borradas através de suas lágrimas, mas os termos eram claros. Gabriel oferecia cobertura total para o tratamento de sua mãe, incluindo o procedimento experimental, em troca de uma noite com Clara. Tudo estava ali, frio e impessoal em linguagem jurídica. Clara dobrou o contrato e o guardou de volta na bolsa. Ela sabia que precisava conversar com alguém, desabafar, buscar conselho. Mas com quem? Quem poderia entender a profundidade de seu dilema? Decidiu visitar sua mãe no hospital. Talvez ver Dona Cecília a ajudasse a tomar uma decisão. No quarto do hospital, Clara segurou a mão de sua mãe, observando o rosto pálido e cansado. Dona Cecília estava dormindo, os efeitos dos medicamentos evidentes em sua expressão serena. "Mãe", Clara sussurrou. "O que eu faço? Como posso decidir algo assim?" Não houve resposta, apenas o bip constante dos monitores. Clara sentiu uma onda de amor e desespero. Faria qualquer coisa para ver sua mãe saudável novamente, para ouvir sua risada, para compartilhar mais momentos juntas. Mas isso seria demais. As horas passaram e Clara permaneceu ao lado de sua mãe, perdida em pensamentos. Quando a noite caiu, ela saiu do hospital exausta física e emocionalmente. Em seu pequeno apartamento, Clara não conseguia dormir. Ela ficava revirando na cama, o contrato de Gabriel uma presença constante em sua mente. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de sua mãe, frágil e doente, contrastando com a expressão intensa de Gabriel. Na manhã seguinte, Clara acordou após uma noite inquieta. Olhou para o telefone pensando em ligar para Gabriel e recusar sua oferta. Mas então seus olhos caíram sobre uma foto sua com sua mãe, tirada antes da doença. Elas estavam sorrindo, felizes, sem ideia do que o futuro reservava. Naquele momento, Clara tomou sua decisão. Com mãos trêmulas, ela pegou o contrato e uma caneta. Fechando os olhos por um instante, reunindo toda sua coragem, ela assinou seu nome na linha pontilhada. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela guardava o contrato de volta no envelope. Clara sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas pelo sorriso de sua mãe, pela chance de mais momentos juntas, ela faria este sacrifício. Com o coração pesado, Clara pegou seu telefone e discou o número de Gabriel. Quando ele atendeu, sua voz saiu baixa, mas firme. "Senhor Mendes, é Clara, eu aceito sua proposta." Do outro lado da linha houve um momento de silêncio antes que Gabriel respondesse. "Entendo. Venha ao meu escritório esta tarde. Finalizaremos os detalhes." Quando a chamada terminou, Clara se sentou na beira da cama, sentindo-se estranhamente vazia. Ela havia tomado sua decisão, para o bem ou para o mal. Agora, só restava enfrentar as consequências. Olhando pela janela para o sol nascente que pintava o céu de tons de rosa e laranja, Clara se perguntou como seria sua vida daqui para frente. O que aconteceria após esta noite com Gabriel? Como ela lidaria com a culpa, a vergonha, o arrependimento? Mas então, a imagem de sua mãe sorrindo, saudável novamente, surgiu em sua mente. E Clara soube que não importa o que acontecesse, ela encontraria forças para seguir em frente. Por sua mãe, por seu amor, ela enfrentaria qualquer desafio que viesse pela frente. Com um suspiro profundo, Clara se levantou. Tinha um longo dia pela frente e uma noite ainda mais longa a esperar. Mas primeiro, ela visitaria sua mãe no hospital. Queria ver Dona Cecília uma última vez, antes de embarcar nesta jornada sem volta. Queria lembrar-se exatamente por que estava fazendo isso, por que estava disposta a sacrificar tanto. Enquanto se preparava para sair, Clara não podia imaginar como este acordo com Gabriel Mendes mudaria sua vida para sempre. Ela não sabia que esta decisão, tomada em um momento de desespero, abriria portas para um futuro que ela jamais poderia ter previsto. Um futuro cheio de desafios, com certeza, mas também de possibilidades inesperadas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e púrpuras, quando Clara chegou à imponente mansão de Gabriel Mendes. O motorista que ele havia enviado abriu a porta do carro para ela, e Clara desceu, sentindo suas pernas tremerem levemente sob o vestido preto que havia comprado especialmente para a ocasião.
A mansão era uma construção impressionante, com linhas modernas e grandes janelas de vidro que refletiam as últimas luzes do dia. Clara respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado, antes de subir os degraus até a entrada principal. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia-idade com um semblante sério. "Senhorita Clara, presumo", ela disse. "Sou Marina, a governanta. O Sr. Mendes a está esperando. Por favor, me acompanhe." Clara seguiu Marina pelo interior luxuoso da mansão, seus passos ecoando no piso de mármore. Obras de arte caras adornavam as paredes e móveis elegantes preenchiam os ambientes. Tudo exalava riqueza e poder, fazendo Clara se sentir ainda mais deslocada. Finalmente chegaram a uma sala de jantar espaçosa. Gabriel estava de pé perto de uma grande janela, um copo de vinho em sua mão. Ao ver Clara, ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Clara", ele disse, sua voz grave preenchendo o ambiente, "você está deslumbrante." "Obrigada", ela respondeu, sua própria voz mal passando de um sussurro. Gabriel fez um gesto em direção à mesa meticulosamente arrumada. "Por favor, sente-se. Achei que poderíamos jantar primeiro." Clara assentiu, grata pela distração. Enquanto se sentava, notou que suas mãos tremiam levemente. Gabriel se juntou a ela e logo os pratos começaram a chegar, servidos por funcionários silenciosos e eficientes. O jantar transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas por comentários ocasionais sobre a comida ou o vinho. Clara mal conseguia engolir, seu estômago um nó de ansiedade. Gabriel, por outro lado, parecia completamente à vontade, como se jantares com mulheres contratadas fossem uma ocorrência comum para ele. Quando a sobremesa foi servida, Gabriel finalmente quebrou o silêncio desconfortável. "Clara", ele começou, sua voz suave, "sei que esta situação é incomum. Quero que saiba que aprecio profundamente o que você está fazendo." Clara ergueu os olhos do seu prato praticamente intocado. "É pela minha mãe", ela disse simplesmente. Gabriel assentiu. "Eu entendo e admiro sua dedicação, mas quero que você saiba que não pretendo tornar esta noite desagradável para você." Clara sentiu um rubor subir pelo seu pescoço. Eu não sei o que esperar", ela admitiu. Gabriel se levantou, estendendo a mão para ela. "Venha comigo", ele disse suavemente. Com o coração batendo forte, Clara aceitou sua mão e o seguiu para fora da sala de jantar. Eles subiram uma imponente escadaria e percorreram um corredor até chegarem a uma porta dupla de madeira escura. Gabriel abriu a porta, revelando um quarto espaçoso e elegantemente decorado. Uma grande cama king size dominava o centro do cômodo, coberta com lençóis de seda. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Este era o momento que ela tanto temia e, ao mesmo tempo, sabia ser inevitável. Gabriel deve ter notado sua hesitação, pois se virou para ela com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Era compaixão ou desejo? "Clara", ele disse, sua voz baixa e intensa, "não faremos nada que você não queira. O acordo é para passarmos a noite juntos, mas os termos dessa intimidade são negociáveis." Ela o encarou surpresa. "Mas o contrato..." Gabriel balançou a cabeça. "O contrato diz sem restrições, sim. Mas isso não significa que eu vá forçá-la a fazer algo contra sua vontade. Estou disposto a respeitar seus limites." Clara sentiu uma onda de alívio, misturada com confusão. Este não era o Gabriel frio e calculista que ela esperava. Havia uma gentileza em seus olhos que a pegou desprevenida. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Gabriel se aproximou dela, tocando suavemente seu rosto. "Por que, Clara, você me intriga? Sua força, sua dedicação. Há algo em você que desperta algo em mim que há muito tempo eu pensava estar morto." Antes que Clara pudesse processar suas palavras, Gabriel se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, tão diferente do que ela havia imaginado. Instintivamente, ela se viu correspondendo, suas mãos encontrando o caminho até o peito dele. Quando o beijo terminou, Clara se afastou,
ofegante e confusa. Parte dela queria fugir, escapar desta situação surreal. Mas outra parte, uma parte que ela mal reconhecia, queria mais. Gabriel a observava atentamente, seus olhos escuros intensos. "Podemos parar a qualquer momento", ele disse. "Basta você dizer a palavra." Clara fechou os olhos por um momento, pensando em sua mãe, no tratamento que isso proporcionaria. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. "Não", ela disse, sua voz mais firme do que esperava. "Eu quero continuar." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Gabriel. Ele a puxou para mais perto, suas mãos deslizando pelas costas dela. "Então, deixe-me mostrar o prazer que posso lhe dar." Ele murmurou contra seus lábios. O que se seguiu foi uma noite de descobertas para Clara. Gabriel era um amante atencioso e habilidoso, levando-a a alturas de prazer que ela nunca havia experimentado antes. Cada toque, cada beijo, cada carícia parecia despertar sensações novas e intensas em seu corpo. Horas se passaram, e Clara se viu perdida em um turbilhão de emoções e sensações. O Gabriel frio e calculista que ela esperava encontrar foi substituído por um homem apaixonado e gentil, focado inteiramente em seu prazer. Quando finalmente descansaram, os primeiros raios do sol começavam a se infiltrar pelas cortinas. Clara estava deitada nos braços de Gabriel, sua cabeça apoiada em seu peito, ouvindo as batidas rítmicas de seu coração. "Você está bem?" Gabriel perguntou suavemente, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Clara assentiu, incapaz de formar palavras. Ela estava exausta, mas também estranhamente satisfeita. A culpa que ela esperava sentir estava ausente, substituída por uma confusão de emoções que ela mal conseguia começar a desvendar. Gabriel se moveu, alcançando algo na mesa de cabeceira. Quando voltou, tinha um envelope nas mãos. "Isto é para você", ele disse, entregando-o a ela. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope. Dentro, havia documentos detalhando o tratamento de sua mãe. Tudo já providenciado e pago. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Obrigada", ela sussurrou, sua voz embargada. Gabriel a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. "Não, Clara, eu que agradeço. Esta noite foi mais do que eu poderia ter esperado." Clara ergueu os olhos para ele, vendo uma vulnerabilidade em seu olhar que a surpreendeu. Naquele momento, ela percebeu que algo havia mudado. O que começara como um acordo frio e calculado havia se transformado em algo mais, algo que nenhum dos dois havia previsto. Quando Clara finalmente deixou a mansão naquela manhã, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O tratamento de sua mãe estava garantido, sim, mas havia algo mais. Uma conexão inesperada havia se formado entre ela e Gabriel, uma conexão que ela sabia que não poderia ignorar. Enquanto o motorista a levava de volta para casa, Clara olhou pela janela, observando a cidade acordar. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava alerta, repleta de pensamentos e emoções conflitantes. O que aconteceria agora? Como ela lidaria com os sentimentos confusos que Gabriel havia despertado nela? E como isso afetaria sua vida daqui para frente? Clara não tinha respostas para essas perguntas. Mas uma coisa ela sabia com certeza. A noite que deveria ter sido apenas um acordo de negócios havia se transformado no início de algo muito mais complexo e potencialmente perigoso. Chegando em casa, Clara se jogou na cama, exausta física e emocionalmente. Antes de adormecer, seu último pensamento foi para sua mãe. Amanhã ela iria ao hospital com as boas notícias sobre o tratamento, mas por enquanto ela permitiu-se descansar sabendo que os dias que viriam seriam cheios de desafios e descobertas. O sol da manhã inundava o quarto quando Clara finalmente acordou, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo que ela mal podia imaginar aonde a levaria. Os dias que se seguiram à noite com Gabriel foram um turbilhão para Clara. A primeira coisa que fez na manhã seguinte foi correr para o hospital, ansiosa para compartilhar as boas notícias com sua mãe. Quando chegou ao quarto de Dona Cecília, encontrou os médicos já lá.
discutindo os novos planos de tratamento. "Clara, minha filha!" exclamou Dona Cecília, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. "Os médicos estão dizendo que vou poder fazer aquele tratamento experimental. É um milagre!" Clara forçou um sorriso, sentindo uma mistura de alívio e culpa. "É sim, mãe. Um verdadeiro milagre." O Dr. Santos, o médico responsável pelo caso, se aproximou de Clara com um sorriso no rosto. "Senhorita Clara, não sei como conseguiu, mas este tratamento é exatamente o que sua mãe precisava. As chances de recuperação aumentaram significativamente." Clara assentiu, incapaz de encontrar as palavras certas. Como poderia explicar o que realmente havia acontecido? Como poderia dizer que havia trocado uma noite de sua vida pela saúde de sua mãe? Nos dias que se seguiram, Clara se dividiu entre o hospital e seus empregos. Apesar da ajuda financeira de Gabriel para o tratamento, ela ainda precisava trabalhar para manter as contas em dia. No entanto, seus pensamentos constantemente voltavam para aquela noite na mansão. Uma semana após o encontro, Clara recebeu uma mensagem inesperada de Gabriel. "Gostaria de jantar comigo esta noite? Precisamos conversar." O coração de Clara acelerou. Parte dela queria recusar, enterrar aquela noite em suas memórias e seguir em frente. Mas outra parte, uma parte que ela relutava em admitir, ansiava por ver Gabriel novamente. Com mãos trêmulas, ela respondeu: "Tudo bem. Onde nos encontramos?" A resposta veio quase instantaneamente. "Mandarei um carro buscá-la às 20 horas. O resto do dia passou em um borrão." Clara mal conseguiu se concentrar no trabalho, sua mente repleta de cenários sobre o que Gabriel poderia querer discutir. Quando chegou em casa para se arrumar, estava um pilha de nervos. Às 20h em ponto, uma limusine preta parou em frente ao seu prédio. O motorista a conduziu até um restaurante elegante no centro da cidade, um lugar que Clara jamais sonharia em frequentar por conta própria. Gabriel já a esperava em uma mesa discreta nos fundos do restaurante. Ao vê-la, ele se levantou, um sorriso suave em seus lábios. "Clara", ele disse, sua voz grave enviando arrepios por sua espinha. "Você está linda." Clara corou, sentando-se de frente para ele. "Obrigada por tudo o que fez pela minha mãe", ela disse, quebrando o silêncio tenso que se seguiu. Gabriel balançou a cabeça. "Não precisa me agradecer. Na verdade, sou eu quem deveria agradecer a você." Clara o encarou confusa. "Agradecer por quê?" Gabriel hesitou, algo raro para um homem geralmente tão seguro de si. "Clara, aquela noite foi mais do que eu poderia ter imaginado. Você despertou algo em mim que eu pensei estar morto há muito tempo." O coração de Clara acelerou. "O que quer dizer?" "Quero dizer que não consigo parar de pensar em você", Gabriel admitiu, seus olhos intensos fixos nos dela. "Sei que nosso acordo era para apenas uma noite, mas eu gostaria de vê-la novamente, fora dos termos de qualquer contrato." Clara sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Isso não era o que ela esperava. Não era o que deveria acontecer. "Gabriel, eu não sei o que dizer." "Não diga nada agora", ele respondeu, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. "Apenas pense nisso. Gostaria de te conhecer melhor, Clara. De verdade." O jantar prosseguiu, a conversa fluindo mais facilmente do que Clara esperava. Gabriel se mostrou um excelente ouvinte, interessado genuinamente em sua vida, seus sonhos, suas lutas. Por sua vez, ele compartilhou histórias de sua própria jornada, revelando um lado mais humano e vulnerável que Clara não imaginava existir. Quando a noite chegou ao fim, Gabriel a acompanhou até a limusine. Antes que ela entrasse, ele se virou para ela, seus olhos brilhando à luz da lua. "Clara, sei que isso é complicado, que começamos de uma maneira não convencional, mas gostaria de tentar algo real com você. Você me daria essa chance?" Clara sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mergulhar de cabeça nessa possibilidade inesperada. Mas outra parte hesitava, lembrando-a das circunstâncias que os uniram inicialmente. Eu preciso pensar", ela respondeu finalmente. "Isso é muito para processar, Gabriel."
Ele assentiu compreensivo. Entendo, leve o tempo que precisar, estarei aqui quando você decidir. Com um último olhar, Clara entrou no carro, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Nos dias que se seguiram, Clara se viu dividida entre a empolgação de um possível relacionamento com Gabriel e o medo das complicações que isso poderia trazer. Ela visitava sua mãe no hospital diariamente, vendo com alegria os progressos de Dona Cecília sob o novo tratamento. Mas cada visita também era um lembrete do acordo que havia feito, da linha que havia cruzado. Uma semana após o jantar, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Marcela, sua melhor amiga desde a infância. Clara, onde você se meteu? Faz semanas que não te vejo. Clara sentiu uma pontada de culpa. Com tudo o que estava acontecendo, ela havia se isolado, evitando contato até mesmo com suas amizades mais próximas. Desculpe, Marcela, as coisas têm sido complicadas. Complicadas como? O que está acontecendo? É a sua mãe? Clara hesitou. Poderia confiar em Marcela? Poderia contar a verdade sobre Gabriel, sobre o acordo, sobre seus sentimentos confusos? Marcela, eu preciso conversar. Tem como a gente se encontrar? Horas depois, Clara estava sentada em um café com Marcela, despejando toda a história. Contou sobre a proposta de Gabriel, a noite na mansão, o tratamento de sua mãe e agora a possibilidade de um relacionamento real. Marcela ouviu tudo em silêncio, seus olhos se arregalando cada vez mais à medida que a história se desenrolava. Quando Clara terminou, houve um momento de silêncio tenso. Clara, Marcela começou, sua voz séria. Você tem noção do perigo dessa situação? Esse homem, ele praticamente comprou você. Clara sentiu as palavras como um tapa. Não foi assim, Marcela. Ele foi gentil. E agora, ele quer algo real. Algo real. Clara, acorda. Homens como ele não querem algo real. Eles querem posse e controle. Você está se colocando em uma situação perigosa. As palavras de Marcela ecoaram na mente de Clara, plantando sementes de dúvida. Estaria ela certa? Estaria Clara se iludindo, vendo algo que não existia na gentileza de Gabriel? Naquela noite, deitada em sua cama, Clara se viu em um turbilhão de emoções conflitantes. De um lado, a atração inegável que sentia por Gabriel, a conexão que haviam formado. Do outro, as advertências de Marcela, o lembrete constante de como tudo começou. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Pensando em você. Espero que esteja bem. Clara olhou para a tela, seu coração dividido. O que deveria fazer? Seguir seus sentimentos e dar uma chance a Gabriel? Ou ouvir os avisos de Marcela e se afastar antes que fosse tarde demais? Enquanto o sono finalmente a envolvia, Clara sabia que estava à beira de uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. O que quer que escolhesse não haveria volta. E as consequências para o bem ou para o mal moldariam seu futuro de maneiras que ela mal podia imaginar. O dia seguinte traria novos desafios, novas revelações. E Clara teria que encontrar força dentro de si para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Sua jornada, que começara com um acordo desesperado, estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. O sol mal havia nascido quando Clara acordou, sua mente ainda um turbilhão de pensamentos conflitantes. As palavras de Marcela ecoavam em sua cabeça, misturando-se com as lembranças das gentilezas de Gabriel. Ela se levantou, determinada a encontrar alguma clareza em meio ao caos de suas emoções. Decidiu visitar sua mãe no hospital antes do trabalho. Talvez ver Dona Cecília testemunhar sua melhora ajudasse a colocar as coisas em perspectiva. Ao chegar ao quarto do hospital, Clara encontrou sua mãe sentada na cama com um sorriso no rosto. Uma visão que há semanas parecia impossível. Clara, minha filha! Dona Cecília exclamou, seus olhos brilhando. Venha, sente-se aqui, tenho ótimas notícias. Clara se aproximou sentindo uma mistura de alegria e apreensão. O que houve, mãe? O Dr. Santos passou por aqui mais cedo. Disse que o tratamento está funcionando melhor do que o esperado. Se tudo continuar assim, em poucas semanas poderei ir para casa.
O coração de Clara se encheu de uma alegria que quase apagou todas as suas preocupações. Quase. Isso é maravilhoso, mãe. Eu nem sei o que dizer. Dona Cecília pegou a mão de Clara, seus olhos se enchendo de lágrimas. Filha, eu não sei como você conseguiu esse tratamento, mas obrigada. Você me deu uma segunda chance de vida. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Como poderia explicar a verdade? Como poderia dizer à sua mãe o que realmente havia acontecido? Mãe, eu faria qualquer coisa por você, ela disse finalmente, as palavras carregadas de um significado que Dona Cecília não poderia compreender totalmente. Dona Cecília sorriu, apertando a mão de Clara. Eu sei, minha querida, eu sei. Depois de passar algum tempo com sua mãe, Clara saiu do hospital com o coração pesado. A alegria pela melhora de Dona Cecília era inegável, mas o peso do segredo que carregava parecia mais opressivo do que nunca. No caminho para o trabalho, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Bom dia, Clara. Espero que esteja bem. Gostaria de jantar comigo esta noite? Prometo, sem pressão. Apenas uma conversa. Clara olhou para a mensagem, seu coração acelerando. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Ansiava por ver Gabriel novamente. Mas as advertências de Marcela ainda ecoavam em sua mente. Após alguns momentos de hesitação, ela respondeu. Olá, Gabriel. Obrigada pelo convite. Posso te dar uma resposta mais tarde? Preciso verificar algumas coisas primeiro. A resposta veio quase instantaneamente. Claro, sem problemas. Estarei esperando. O dia no trabalho passou como um borrão. Clara se pegava, constantemente perdida em pensamentos, pesando os prós e contras de aceitar o convite de Gabriel. Por volta do meio-dia, ela não aguentava mais e decidiu ligar para Marcela. Alô, Clara, está tudo bem? A voz preocupada de Marcela soou do outro lado da linha. Mais ou menos, Clara respondeu, hesitante. Marcela, o Gabriel me convidou para jantar hoje à noite. Houve um momento de silêncio antes que Marcela respondesse. E o que você vai fazer? Eu não sei. Por isso estou te ligando. O que você acha que eu devo fazer? Marcela suspirou. Clara, você sabe o que eu penso sobre essa situação. É perigoso, mas eu também sei que você é uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões. Se você realmente quer ir, talvez seja melhor enfrentar isso de frente. Clara ficou surpresa com a resposta. Você acha mesmo? Olha, não estou dizendo que aprovo, mas se você for, pelo menos poderá ter uma conversa franca com ele, entender melhor o que está acontecendo. Só prometa que vai tomar cuidado, ok? Prometo, Clara respondeu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Após desligar, Clara enviou uma mensagem para Gabriel, aceitando o convite para o jantar. A resposta veio rapidamente, com detalhes sobre o restaurante e o horário. O restante do dia passou em um turbilhão de ansiedade e expectativa. Quando finalmente chegou em casa para se arrumar, Clara se sentia como se estivesse prestes a entrar em uma batalha. Às 20h, ela chegou ao restaurante. Era um lugar elegante, mas não ostensivo, uma escolha que a surpreendeu positivamente. Gabriel já a esperava na entrada, vestido de forma casual, mas impecável como sempre. Clara, ele disse, seu rosto se iluminando ao vê-la. Estou feliz que tenha vindo. Eles foram conduzidos a uma mesa discreta nos fundos do restaurante. Após fazerem os pedidos, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Finalmente, Gabriel quebrou o silêncio. Clara, eu queria me desculpar. Ela o olhou, surpresa. Se desculpar por quê? Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto incomumente nervoso. Por como tudo começou entre nós. Sei que a maneira como nos conhecemos, o acordo que fizemos, não foi ideal. Na verdade, foi terrível. Da minha parte propor algo assim. Clara sentiu sua garganta apertar. Então por que fez? Honestamente, porque eu estava acostumado a conseguir o que queria através do dinheiro e do poder. Mas você mudou algo em mim, Clara. Aquela noite não foi apenas sobre o acordo. Foi sobre conexão, sobre sentir algo que eu não sentia há anos.
Clara o observou atentamente, buscando qualquer sinal de falsidade em suas palavras. Mas tudo o que viu foi sinceridade em seus olhos. Gabriel, eu não sei o que dizer. Tudo isso é tão complicado. Ele estendeu a mão, tocando suavemente a dela sobre a mesa. Eu sei e entendo se você quiser se afastar. Mas se houver uma chance, por menor que seja, de explorarmos o que há entre nós, eu gostaria de tentar. Clara sentiu seu coração acelerar. A intensidade nos olhos de Gabriel, a sinceridade em sua voz, tudo parecia real. Mas as dúvidas já ainda persistiam. E se não der certo? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. E se isso for apenas uma ilusão? Gabriel apertou levemente sua mão. Então teremos tentado. Clara, não estou pedindo promessas eternas. Estou pedindo uma chance. Uma chance de nos conhecermos de verdade, sem contratos, sem acordos. Apenas nós dois. Clara fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos tentar, mas com uma condição. Qual? Gabriel perguntou, uma mistura de alívio e curiosidade em sua voz. Vamos começar do zero. Esquecer como nos conhecemos, o acordo tudo. Se isso for real, precisa ser construído sobre uma base nova. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Gabriel. Aceito. Na verdade, adorei a ideia. Ele estendeu a mão, como se fosse um primeiro encontro. Olá, sou Gabriel Mendes. É um prazer conhecê-la. Clara não pôde evitar um sorriso enquanto apertava sua mão. Clara Santos, o prazer é meu. O resto da noite fluiu de maneira surpreendentemente natural. Eles conversaram sobre suas vidas, seus sonhos, suas lutas. Clara falou sobre sua paixão pela enfermagem, sobre o desafio de cuidar de sua mãe. Gabriel compartilhou histórias de sua infância difícil, de como construiu seu império dos negócios e de como, no processo, perdeu de vista o que realmente importava na vida. Quando o jantar chegou ao fim, Clara se surpreendeu ao perceber que horas haviam se passado. Pela primeira vez desde que conheceu Gabriel, ela se sentia verdadeiramente à vontade em sua presença. Na saída do restaurante, Gabriel se virou para ela. Clara, obrigado por esta noite. Por esta segunda chance. Ela sorriu, sentindo uma mistura de esperança e cautela. Obrigada a você, Gabriel. Por ser honesto, por querer tentar de verdade. Ele se inclinou, hesitante, como se pedisse permissão. Clara fechou a distância entre eles, permitindo um beijo suave, diferente de qualquer outro que haviam compartilhado antes. Quando se separaram, ambos tinham um brilho nos olhos que falava de possibilidades e de um futuro incerto, mas cheio de promessas. Boa noite, Clara, Gabriel disse suavemente. Boa noite, Gabriel, ela respondeu entrando no táxi que ele havia chamado para ela. Enquanto o carro se afastava, Clara olhou pela janela, seu coração cheio de emoções conflitantes. Ela sabia que estava entrando em território desconhecido, que os desafios pela frente seriam muitos, mas pela primeira vez em semanas, ela sentia uma centelha de esperança genuína. O futuro era incerto, mas Clara estava determinada a enfrentá-lo de cabeça erguida. Fosse o que fosse que o destino reservava para ela e Gabriel, ela estava pronta para descobrir. Chegando em casa, Clara se deitou na cama, seu corpo exausto, mas sua mente completamente desperta. Ela sabia que esta noite marcava o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de possibilidades, de riscos, de descobertas. Enquanto o sono finalmente a envolvia, Clara se perguntava o que o amanhã traria. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Sua jornada com Gabriel estava apenas começando, e ela estava determinada a vivê-la plenamente, com todos os altos e baixos que viessem. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Clara. Por um lado, sua mãe continuava a melhorar de forma surpreendente, respondendo ao tratamento melhor do que qualquer um poderia esperar. Por outro, seu relacionamento nascente com Gabriel se desenvolvia em um ritmo cuidadoso, mas constante. Clara e Gabriel haviam concordado em manter as coisas simples no início. Encontros casuais para café, caminhadas no parque, conversas longas ao telefone à noite.
Cada interação parecia revelar uma nova camada de Gabriel, que Clara não conhecia antes, e que a intrigava cada vez mais. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto caminhavam por um parque da cidade, Gabriel surpreendeu Clara com uma proposta inesperada. Clara, ele começou seu tom sério chamando a atenção dela. Eu estive pensando, que tal fazermos uma viagem juntos? Clara parou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e apreensão. Uma viagem? Para onde? Gabriel sorriu, um brilho de empolgação em seus olhos. Estava pensando em uma cidade pequena na costa, um lugar tranquilo, longe da agitação da cidade. Só nós dois, sem distrações, sem passado. Uma chance de realmente nos conhecermos. Clara sentiu seu coração acelerar. A ideia era tentadora, mas também assustadora. Passar vários dias sozinha com Gabriel, longe de tudo e todos que conhecia. Eu não sei, Gabriel, ela respondeu hesitante. E minha mãe? Não posso simplesmente deixá-la. Gabriel assentiu, compreensivamente. Entendo sua preocupação, mas pense nisso. Sua mãe está melhorando a cada dia. Os médicos dizem que ela poderá ter alta em breve. Talvez este seja o momento perfeito para você tirar alguns dias para si mesma, antes que as responsabilidades de cuidar dela em casa comecem. Clara ponderou as palavras dele. Era verdade que sua mãe estava muito melhor, e os médicos haviam mencionado a possibilidade de alta nas próximas semanas. Ainda assim, a ideia de se afastar, mesmo que por poucos dias, a deixava ansiosa. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou finalmente. Gabriel sorriu, pegando sua mão gentilmente. Claro que pode. Não há pressa. Pense com calma e me diga o que decidir. Naquela noite, Clara não conseguia dormir. Sua mente estava repleta de pensamentos conflitantes. Parte dela ansiava por essa oportunidade de escapar, de explorar esse novo relacionamento, longe das pressões e lembranças da cidade. Mas outra parte temia o desconhecido, as implicações de dar esse passo com Gabriel. Decidida a buscar conselho, Clara ligou para Marcela na manhã seguinte. Uma viagem? Marcela exclamou, a surpresa evidente em sua voz. Clara, tem certeza disso? Clara suspirou. Não tenho certeza de nada. Por isso estou te ligando. O que você acha? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Marcela respondesse. Olha, Clara, você sabe que eu ainda tenho minhas reservas sobre toda essa situação com o Gabriel. Mas também vejo como você tem estado mais feliz ultimamente. Talvez essa viagem seja uma boa ideia. Uma chance de vocês realmente se conhecerem, longe de todas as complicações daqui. Clara ficou surpresa com a resposta da amiga. Você realmente acha isso? Acho, Marcela respondeu, sua voz mais suave, mas com uma condição. Você me liga todos os dias, sem falta. E ao primeiro sinal de que algo não está certo, você volta imediatamente. Combinado? Clara sentiu uma onda de gratidão por sua amiga. Combinado. Obrigada, Marcela. Com a bênção hesitante de Marcela e após uma longa conversa com sua mãe no hospital, Clara finalmente decidiu aceitar a proposta de Gabriel. Quando ela lhe deu a notícia, o sorriso que iluminou o rosto dele foi contagiante. Os preparativos para a viagem foram feitos rapidamente. Gabriel insistiu em cuidar de todos os detalhes, prometendo a Clara uma experiência relaxante e sem preocupações. Antes que ela percebesse, estavam no carro de Gabriel, deixando a cidade para trás. A viagem de carro foi surpreendentemente agradável. Clara descobriu um lado de Gabriel que nunca havia visto antes. Descontraído, brincalhão, capaz de rir de si mesmo. Eles cantaram juntos músicas antigas no rádio, compartilharam histórias de infância e sonhos para o futuro. Quando finalmente chegaram à pequena cidade litorânea, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e rosa. Gabriel os levou a uma casa de praia encantadora, modesta em tamanho, mas incrivelmente acolhedora. Bem-vinda ao nosso lar pelos próximos dias, ele disse, abrindo a porta para ela. Clara entrou, maravilhada com a vista do oceano através das grandes janelas da sala.
A brisa marinha entrava, trazendo consigo o cheiro de sal e promessas de novos começos. Naquela noite, sentados na varanda, observando as estrelas e ouvindo o som das ondas, Clara sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Gabriel estava ao seu lado, seu braço gentilmente envolvendo seus ombros. "Obrigado por vir, Clara", ele disse suavemente. "Isso significa mais para mim do que você pode imaginar." Clara olhou para ele, vendo uma vulnerabilidade em seus olhos, que a tocou profundamente. "Obrigada por me trazer, Gabriel. Acho que eu precisava disso mais do que percebia." Os dias que se seguiram foram como um sonho. Longas caminhadas na praia, conversas profundas sobre a vida, risos compartilhados sobre coisas triviais. Clara descobriu um Gabriel que era atencioso, gentil e surpreendentemente inseguro em alguns aspectos. Uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante à beira-mar, Gabriel compartilhou algo que a pegou de surpresa. "Clara", ele começou, sua voz séria, "há algo que preciso te contar, algo sobre meu passado." Clara sentiu seu coração acelerar. "O que é, Gabriel?" Ele respirou fundo antes de continuar. "Antes de te conhecer, eu não era uma boa pessoa, Clara. Usei meu dinheiro e poder de maneiras que me envergonho agora. Machuquei pessoas, manipulei situações a meu favor sem me importar com as consequências." Clara o observava atentamente, sentindo a dor em suas palavras. "Mas você", ele continuou, seus olhos encontrando os dela, "você mudou tudo. Aquela noite, o que começou como mais uma transação para mim, se transformou em algo que abalou todo o meu mundo. Pela primeira vez em anos, eu me vi realmente me importando com alguém além de mim mesmo." Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Gabriel, Ele pegou suas mãos sobre a mesa. "Não estou te contando isso para me justificar ou para ganhar sua simpatia. Estou contando porque quero que você me conheça, o verdadeiro eu com todas as falhas e arrependimentos. E quero que saiba que estou tentando ser melhor, por você, por mim, por nós." Naquele momento, olhando nos olhos de Gabriel, Clara sentiu algo mudar dentro dela. As últimas barreiras que ela havia mantido, os últimos vestígios de dúvida, começaram a se dissolver. "Obrigada por compartilhar isso comigo", ela disse suavemente. "Significa muito para mim que você confie em mim." Assim, o resto da noite passou em uma névoa de emoções intensas e conversas profundas. Quando voltaram para a casa de praia, havia uma nova intimidade entre eles, uma conexão que ia além do físico. Na última noite da viagem, deitados na areia, observando as estrelas, Clara se virou para Gabriel. "Sabe", ela começou, "quando aceitei vir nessa viagem, parte de mim ainda tinha medo. Medo do que poderia acontecer, medo de me entregar completamente a isso. Mas agora..." Gabriel a olhou expectante. "Agora?" Clara sorriu, sentindo uma onda de certeza a envolver. "Agora eu sei que quero isso. Quero nós. Com todos os desafios, com todo o passado complicado. Quero ver onde isso vai dar." O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel era mais brilhante que qualquer estrela no céu. Ele a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que prometia um futuro juntos. Enquanto voltavam para a cidade no dia seguinte, Clara sentia como se estivesse retornando como uma pessoa diferente, mais forte e mais segura, mais aberta ao amor e às possibilidades que a vida oferecia. O que começara como um acordo desesperado havia se transformado em algo belo e inesperado. E enquanto o carro seguia pela estrada, Clara olhou para Gabriel, seu coração cheio de esperança para o futuro que os aguardava. Mas mesmo em meio a toda essa felicidade, uma pequena voz no fundo de sua mente a lembrava de que a vida raramente é simples. Os desafios que os aguardavam na cidade, os segredos, ainda não revelados, as complicações de suas vidas tão diferentes, tudo isso ainda estava lá, esperando para ser enfrentado. Clara, no entanto, estava pronta. Pronta para enfrentar o que quer que viesse, ao lado de Gabriel. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela o encarava não com medo, mas com expectativa.
O retorno à cidade trouxe Clara e Gabriel de volta à realidade com um impacto quase físico. A bolha de felicidade e serenidade que haviam criado durante a viagem parecia frágil diante das demandas e complicações de suas vidas cotidianas. Para Clara, a primeira parada foi o hospital. Ansiosa para ver sua mãe depois de dias longe, ela mal podia esperar para compartilhar as novidades sobre sua vida, ou pelo menos, uma versão editada delas. "Clara, minha filha", Dona Cecília exclamou ao vê-la entrar no quarto. "Como você está bronzeada? A viagem foi boa?" Clara sorriu, abraçando sua mãe com cuidado. "Foi maravilhosa, mãe. Exatamente o que eu precisava." Sentando-se ao lado da cama, Clara notou que sua mãe parecia mais forte, mais animada. "E você, como está se sentindo?" Dona Cecília sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. "Melhor a cada dia, querida. Os médicos dizem que, se tudo continuar assim, poderei ir para casa na próxima semana." O coração de Clara se encheu de alegria e alívio. "Isso é maravilhoso, mãe. Mal posso esperar para tê-la em casa novamente." Enquanto conversavam sobre os planos para o retorno de Dona Cecília, Clara sentiu uma pontada de culpa. Havia tanto que ela não estava contando à sua mãe sobre Gabriel, sobre como o tratamento havia realmente sido possível. Parte dela queria compartilhar tudo, buscar o conselho e o conforto de sua mãe. Mas o medo de decepcionar Dona Cecília, de manchar a alegria de sua recuperação, a fazia manter o silêncio. Depois de passar a tarde com sua mãe, Clara saiu do hospital com uma mistura de emoções. A felicidade pela recuperação de Dona Cecília era inegável, mas o peso dos segredos que carregava parecia mais pesado do que nunca. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. "Como foi ver sua mãe? Podemos nos encontrar mais tarde?" Clara hesitou antes de responder. Parte dela ansiava por ver Gabriel, por se refugiar na bolha de felicidade que haviam criado. Mas outra parte sabia que precisavam enfrentar a realidade de suas vidas em algum momento. "Foi bom. Ela está muito melhor. Podemos nos encontrar sim. Que tal um café daqui a 1 hora?" Ela respondeu. A resposta de Gabriel foi quase imediata. "Perfeito. No café perto do seu apartamento?" "Combinado", Clara respondeu, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. 1 hora depois, Clara entrou no pequeno café, avistando Gabriel já sentado em uma mesa nos fundos. Ele se levantou para cumprimentá-la, seu sorriso tão caloroso quanto ela se lembrava. "Clara", ele disse suavemente, beijando-a de leve. "Senti sua falta." Eles se sentaram e, por um momento, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Era como se a realidade da cidade, tão diferente da atmosfera despreocupada da praia, tivesse criado uma barreira invisível. "Como está sua mãe?" Gabriel perguntou, quebrando o silêncio. Clara sorriu, grata pelo tópico seguro. "Está muito melhor. Os médicos dizem que ela poderá ter alta na próxima semana." "Isso é maravilhoso!" Gabriel exclamou, genuinamente feliz. "Deve ser um alívio enorme para você." Clara assentiu, mas seu sorriso vacilou ligeiramente. "É sim, mas também traz novos desafios." Gabriel a olhou com curiosidade. "Que tipo de desafios?" Clara suspirou, sentindo o peso de suas preocupações. "Bem, cuidar dela em casa será uma responsabilidade enorme. E tem o trabalho, as contas. Tudo parece tão complicado agora." Gabriel estendeu a mão, segurando a dela sobre a mesa. "Clara, você sabe que não precisa enfrentar isso sozinha, certo? Eu estou aqui para você, para qualquer coisa que você precisar." Clara sentiu uma onda de gratidão, mas também uma pontada de desconforto. "Eu sei, Gabriel, e agradeço, mas não posso depender de você para tudo. Não seria justo." Gabriel franziu a testa, claramente confuso. "Por que não seria justo?" "Clara, eu quero ajudar. Você e sua mãe são importantes para mim." Clara respirou fundo, sabendo que precisava expressar seus sentimentos. "Gabriel, eu te amo. Esses últimos dias foram maravilhosos, mas não podemos viver em uma bolha para sempre. Nossas vidas são tão diferentes. Você tem seu mundo, seus negócios, suas responsabilidades. E eu tenho o meu. Como vamos fazer isso funcionar na vida real?" Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Quando falou, sua voz era suave, mas determinada.
Clara, eu entendo seus medos, mas acredito que podemos fazer isso funcionar. Sim, nossas vidas são diferentes, mas isso não significa que não possamos construir algo juntos, passo a passo, dia após dia. Ele apertou gentilmente a mão dela. Não estou pedindo que você dependa de mim para tudo. Estou pedindo que me deixe fazer parte da sua vida, que me permita apoiá-la quando precisar. E espero que você faça o mesmo por mim. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. As palavras de Gabriel tocavam seu coração, mas as dúvidas persistiam. E se não der certo? E se o peso do nosso passado, de como nos conhecemos, for demais? Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Clara, nosso começo pode não ter sido convencional, mas o que construímos desde então é real. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher nosso futuro. E eu escolho um futuro com você, se você me aceitar. Naquele momento, olhando nos olhos de Gabriel, Clara sentiu uma onda de certeza. Sim, haveria desafios. Sim, o caminho pela frente seria complicado. Mas o que tinham era verdadeiro. Era forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Ok, ela disse finalmente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Vamos tentar, juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel era radiante. Ele se levantou, puxando Clara para um abraço apertado, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes do café. Quando se separaram, ambos riam, uma mistura de alívio e felicidade. Então, qual é o próximo passo? Clara perguntou, sentindo-se mais leve do que há muito tempo. Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com determinação. O próximo passo é enfrentarmos isso juntos. Sua mãe voltando para casa, seu trabalho, meus negócios. Vamos descobrir como fazer tudo isso funcionar, um dia de cada vez. Clara assentiu, sentindo-se fortalecida pela confiança de Gabriel. Um dia de cada vez, ela repetiu. Enquanto saíam do café de mãos dadas, Clara sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Haveria obstáculos, momentos de dúvida, talvez até conflitos. Mas pela primeira vez, ela não se sentia sozinha enfrentando o futuro. O sol se punha no horizonte da cidade, pintando o céu de tons dourados e rosa. Clara olhou para Gabriel, vendo o reflexo do pôr do sol em seus olhos, e sentiu uma onda de esperança. Juntos, eles enfrentariam o que quer que o futuro reservasse. Mas mesmo enquanto caminhavam de volta para o apartamento de Clara, planejando os próximos dias, uma sombra pairava no fundo de sua mente. Havia ainda segredos não revelados, verdades que precisariam vir à tona eventualmente. Como sua mãe reagiria ao saber a verdade sobre o tratamento? Como o mundo de Gabriel, tão diferente do dela, a aceitaria? Essas perguntas, no entanto, eram para outro dia. Naquele momento, Clara escolheu se concentrar no presente, na mão de Gabriel na dela, na promessa de um futuro juntos. O amanhã traria seus próprios desafios, mas por enquanto ela se permitiu simplesmente ser feliz. Chegando ao seu prédio, Clara se virou para Gabriel. Quer subir? Podemos pedir algo para jantar, talvez assistir um filme? Gabriel sorriu, aquele sorriso que fazia o coração de Clara derreter. Adoraria. Enquanto subiam as escadas, Clara sentiu uma onda de gratidão. Por sua mãe estar melhorando, por ter encontrado Gabriel, por esta segunda chance na vida. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela o encarava com esperança e determinação. A noite caía sobre a cidade, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, e Clara estava pronta para enfrentá-lo, com Gabriel ao seu lado. As semanas que se seguiram trouxeram uma série de mudanças para Clara. Dona Cecília finalmente recebeu alta do hospital, e os primeiros dias em casa foram uma mistura de alegria e ajustes. Clara se viu dividida entre o trabalho, os cuidados, com sua mãe e o tempo com Gabriel. Foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava sua mãe a se acomodar na poltrona da sala, que Clara percebeu o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Clara, minha filha, Dona Cecília começou, sua voz carregada de curiosidade. Você anda tão misteriosa ultimamente. Tem algo que queira me contar? Clara sentiu seu coração acelerar. Sabia que não poderia esconder Gabriel de sua mãe para sempre,
mas também temia sua reação ao saber a verdade completa. Na verdade, mãe, ela começou hesitante. Há algo sim. Eu conheci alguém. Os olhos de Dona Cecília se iluminaram. Oh, querida, isso é maravilhoso. Conte-me tudo sobre ele. Clara respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Bem, o nome dele é Gabriel. Ele é um empresário. Nos conhecemos há alguns meses e temos nos aproximado desde então. Um empresário? Dona Cecília perguntou, arqueando uma sobrancelha. Ele parece ser um bom homem? Clara não pôde evitar um sorriso. Sim, mãe. Ele é gentil, atencioso. Tem me apoiado muito, especialmente com tudo o que aconteceu com você. Dona Cecília ficou em silêncio por um momento, observando sua filha atentamente. Clara, ela disse finalmente, há algo que você não está me contando? O sorriso de Clara vacilou. Às vezes esquecia o quanto sua mãe a conhecia bem. É complicado, mãe. Eu prometo que vou te contar tudo em breve. Só preciso de um pouco mais de tempo. Dona Cecília assentiu lentamente, uma expressão preocupada em seu rosto. Tudo bem, querida. Só lembre-se, não há nada que você não possa me contar. Estou aqui para você sempre. Clara sentiu uma onda de culpa e gratidão. Abraçou sua mãe, prometendo a si mesma que encontraria uma maneira de revelar toda a verdade em breve. Naquela noite, enquanto jantava com Gabriel em seu apartamento, Clara não conseguia tirar a conversa com sua mãe da cabeça. Gabriel, ela começou brincando com a comida em seu prato. Acho que precisamos contar a verdade para minha mãe. Sobre nós, sobre como nos conhecemos, sobre o tratamento. Gabriel parou de comer, colocando o garfo de lado. Tem certeza? Não quero causar mais estresse para ela, especialmente agora que está se recuperando. Clara suspirou. Eu sei, mas ela merece saber a verdade. E quanto mais tempo esperarmos, pior será quando ela descobrir. Gabriel ficou em silêncio, por um momento ponderando. Você está certa, ele disse finalmente. Talvez possamos contar para ela juntos, mostrar que, apesar de como começou, o que temos agora é real. Clara sentiu uma onda de alívio e apreensão. Sim, acho que seria bom. Podemos fazer isso no próximo fim de semana? Gabriel assentiu, estendendo a mão para segurar a dela. Estarei ao seu lado, Clara. Não importa o que aconteça. Os dias que antecederam o encontro com Dona Cecília foram cheios de ansiedade para Clara. Ela ensaiou mentalmente diversas vezes como contaria a história, temendo a reação de sua mãe. Quando o dia finalmente chegou, Clara sentiu seu estômago revirar enquanto abria a porta do apartamento para Gabriel. Ele estava impecavelmente vestido, carregando um buquê de flores. Pronta? Ele perguntou suavemente. Clara respirou fundo. Tanto quanto posso estar. Eles entraram na sala, onde Dona Cecília estava sentada, curiosa e um pouco apreensiva. Mãe, Clara começou, sua voz tremendo ligeiramente. Este é Gabriel, o homem de quem te falei. Gabriel se adiantou, entregando as flores a Dona Cecília, com um sorriso charmoso. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora. Clara fala muito sobre você. Dona Cecília aceitou as flores, seus olhos avaliando Gabriel atentamente. O prazer é meu, Gabriel. Por favor, sentem-se. Tenho a sensação de que temos muito o que conversar. Clara e Gabriel se sentaram no sofá de mãos dadas. Clara podia sentir o olhar inquisitivo de sua mãe sobre eles. Mãe, Clara começou, sua voz mais firme agora. Há algo que precisamos te contar. Sobre como Gabriel e eu nos conhecemos e sobre seu tratamento. Nos minutos que se seguiram, Clara e Gabriel contaram toda a história. O encontro inicial no restaurante, a proposta de Gabriel, a noite que passaram juntos e como isso evoluiu para um relacionamento genuíno. Clara explicou como o dinheiro de Gabriel havia tornado possível o tratamento experimental que salvou a vida de Dona Cecília. Durante todo o relato, Dona Cecília permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Quando Clara finalmente terminou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mãe, Clara chamou hesitante. Por favor, diga alguma coisa.
Dona Cecília fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando tudo o que havia ouvido. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de dor, decepção e compreensão em seu olhar. Clara, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sei o que dizer. Parte de mim está horrorizada com o que você fez, com o risco que correu. Mas outra parte entende o desespero que deve ter sentido. Ela se virou para Gabriel, seus olhos duros. E você, senhor, como pôde se aproveitar da situação desesperadora de minha filha? Gabriel baixou a cabeça, a vergonha evidente em seu rosto. Senhora, não há desculpas para minhas ações iniciais. Eu era um homem diferente então, alguém que eu não me orgulho de ter sido. Mas conhecer Clara, ela mudou tudo. Ela me fez querer ser uma pessoa melhor. Dona Cecília os observou por um longo momento, seu olhar alternando entre Clara e Gabriel. Finalmente ela suspirou profundamente. Eu não posso dizer que aprovo como tudo isso começou, ela disse lentamente, mas posso ver que há algo real entre vocês agora. E não posso negar que devo minha vida a esse arranjo inicial. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mãe, eu sinto muito por não ter te contado antes. Eu tinha medo. Dona Cecília estendeu a mão segurando a de sua filha. Oh, minha querida, eu entendo. Não foi uma situação fácil para ninguém, mas prometa-me, daqui para frente, nada de segredos. Somos uma família, e famílias enfrentam as coisas juntas. Clara assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Gabriel colocou um braço ao redor dela, oferecendo conforto silencioso. Gabriel, Dona Cecília se dirigiu a ele, sua voz mais suave agora. Eu não posso dizer que confio plenamente em você ainda, mas estou disposta a dar uma chance pelo bem de minha filha. Prove-me que seus sentimentos são verdadeiros, que suas intenções são honradas. Gabriel assentiu solenemente. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para provar meu valor, senhora. Clara e você são o que há de mais importante para mim agora. O restante da tarde passou em uma atmosfera de emoções intensas, mas também de alívio. A verdade, por mais difícil que fosse, estava finalmente à mesa. E com ela a chance de um novo começo para todos. Quando Gabriel finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, Clara se viu sozinha com sua mãe novamente. Mãe, ela começou hesitante. Você realmente está bem com tudo isso? Dona Cecília sorriu suavemente. Bem não é a palavra que eu usaria, querida, mas estou aceitando. E com o tempo, quem sabe? Talvez possamos construir algo bom a partir disso. Tudo. Clara abraçou sua mãe, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O futuro ainda era incerto, mas agora pelo menos não havia mais segredos entre elas. Naquela noite, deitada em sua cama, Clara refletiu sobre os eventos do dia. A verdade havia sido revelada, e embora as reações não tivessem sido exatamente o que ela esperava, havia uma sensação de que um novo capítulo estava começando. Com Gabriel ao seu lado e o apoio de sua mãe, Clara sentiu que poderia enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. O caminho à frente ainda seria cheio de obstáculos, mas agora, pelo menos, ela não precisava mais carregar o peso dos segredos. Enquanto o sono a envolvia, Clara sorriu para si mesma. Amanhã seria um novo dia, um novo começo, e ela estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida, com as pessoas que amava ao seu lado. As semanas que se seguiram à revelação, para Dona Cecília foram um período de ajustes para todos. Clara se esforçava para equilibrar seu trabalho, os cuidados com sua mãe e seu relacionamento com Gabriel. Embora desafiador, havia uma nova leveza em sua vida, livre do peso dos segredos. Gabriel, por sua vez, fazia questão de visitar regularmente, sempre trazendo pequenos presentes para Dona Cecília e se oferecendo para ajudar no que fosse necessário. Lentamente, a desconfiança inicial de Dona Cecília começava a se dissipar, dando lugar a uma aceitação cautelosa. Foi numa dessas visitas que Gabriel surpreendeu Clara com um convite inesperado. Clara, ele começou um pouco hesitante, há um evento de gala beneficente na próxima semana. É algo importante para a minha empresa e... Bem, eu gostaria que você me acompanhasse. Clara sentiu seu coração acelerar.
Um evento de gala? Isso significava entrar oficialmente no mundo de Gabriel, um mundo do qual ela sempre se sentira distante. Eu não sei, Gabriel, ela respondeu insegura. Não tenho nada para vestir em um evento assim, e nem sei como me comportar nesses círculos. Gabriel sorriu gentilmente, pegando suas mãos. Não se preocupe com isso. Posso providenciar tudo o que você precisar. E quanto ao comportamento, basta ser você mesma. É por isso que me apaixonei por você, afinal. Dona Cecília, que estava ouvindo a conversa, interveio. Acho que você deveria ir, filha. Será uma boa oportunidade para você conhecer melhor o mundo de Gabriel. Clara olhou surpresa para sua mãe. Tem certeza, mãe? E quanto aos seus cuidados? Dona Cecília sorriu. Posso ficar bem sozinha por uma noite, querida. Além disso, a Marcela já se ofereceu para passar a noite aqui comigo. Vá e divirta-se. Com o incentivo de sua mãe e o olhar esperançoso de Gabriel, Clara finalmente concordou. Tudo bem, eu irei. Os dias que antecederam o evento foram uma correria. Gabriel insistiu em levar Clara a uma boutique exclusiva para escolher um vestido. A experiência foi surreal para ela, provando roupas que custavam mais do que seu salário de meses. Finalmente, na noite do evento, Clara estava diante do espelho, quase não reconhecendo a mulher refletida. O vestido longo de cetim azul escuro abraçava suas curvas perfeitamente. Seu cabelo estava elegantemente arrumado e a maquiagem realçava sua beleza natural. Quando Gabriel chegou para buscá-la, ficou momentaneamente sem palavras. Clara, ele finalmente conseguiu dizer. Você está absolutamente deslumbrante. O trajeto até o local do evento foi silencioso. Clara sentindo uma mistura de excitação e nervosismo. Ao chegarem, ela foi imediatamente envolvida por um mundo de luxo e glamour que parecia saído de um filme. Gabriel, percebendo seu desconforto inicial, manteve-a próxima, sua mão sempre na base de suas costas, guiando-a gentilmente. Gabriel, uma voz chamou, e eles se viraram para ver um homem de meia idade se aproximando. Que bom te ver aqui. E quem é essa adorável jovem? Gabriel sorriu, puxando Clara para mais perto. Ricardo, esta é Clara, minha namorada. Clara, este é Ricardo Mendes, meu tio e sócio na empresa. Clara estendeu a mão, tentando esconder seu nervosismo. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendes. Ricardo a observou com curiosidade. O prazer é meu, querida. Devo dizer, Gabriel, estou surpreso. Não sabia que você estava namorando alguém. Gabriel riu suavemente. Bem, tio, há muitas coisas sobre mim que você não sabe. A noite prosseguiu. Com Clara sendo apresentada a uma série de pessoas importantes, todos olhando-a com uma mistura de curiosidade e, em alguns casos, desdém mal disfarçado. Ela podia ouvir os sussurros, as especulações sobre quem era ela e como havia fisgado Gabriel Mendes. Em um momento, enquanto Gabriel conversava com alguns investidores, Clara se afastou para pegar uma bebida. Foi quando ouviu uma conversa que não deveria. Você viu a nova namoradinha do Gabriel? Uma mulher disse em voz baixa. Ouvi dizer que ela é apenas uma enfermeira. Provavelmente está atrás do dinheiro dele. Duvido que dure, outra respondeu. Gabriel sempre se cansa. Rápido de seus brinquedos. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lutando contra as lágrimas, ela se dirigiu rapidamente ao banheiro, precisando de um momento para se recompor. Olhando-se no espelho, Clara se perguntou o que estava fazendo ali. Este não era seu mundo. Estas pessoas, com seus julgamentos e preconceitos, não a conheciam. Não sabiam nada sobre ela, sobre seu relacionamento com Gabriel. Enquanto considerava sair discretamente da festa, a porta do banheiro se abriu. Era Mariana, a assistente pessoal de Gabriel, que Clara havia conhecido brevemente no início da noite. Clara, está tudo bem? Mariana perguntou, notando sua expressão perturbada. Clara forçou um sorriso. Sim, eu só precisava de um momento. Mariana a observou por um instante antes de falar. Sabe, quando comecei a trabalhar para Gabriel, também me senti deslocada nesse mundo. As pessoas podem ser cruéis, especialmente quando sentem que alguém não pertence. Clara a olhou surpresa. Como você lidou com isso? Mariana sorriu. Gentilmente.
Lembrei-me de que o que eles pensam não importa. O que importa é o que Gabriel pensa,